Novo refis, porque o projeto de renegociação de dívidas ainda não foi votado. Pois é, vamos falar um pouco sobre isso. O tão aguardado plano de renegociação de dívidas tributárias deve sim entrar em votação no Senado Federal nos próximos dias. Mas a grande verdade é que enquanto isso não acontece, muitas empresas agonizam em um cenário castigado pelas consequências trazidas pela crise. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que é inclusive autor do projeto de lei que propõe a reabertura do PERT, que é o Programa Especial de Regularização Tributária, tinha dito que o tema seria discutido e aprovado, quem sabe até no final de maio. Pois é, nós estamos chegando no final de junho e até agora a situação não avançou. Vamos entender o motivo dessa demora, lembrando que o refis é o primeiro tema integrante da reforma tributária, que será o que já está sendo discutido no Senado Federal após o acordo fechado entre o senador Rodrigo Pacheco, o deputado Arthur Lira e o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, para o fatiamento da reforma tributária em etapas, divididas entre Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O projeto de lei estava na pauta de votação de ontem, como segundo tema, inclusive. Mas o que aconteceu? Ele acabou sendo adiado mais uma vez a pedido dos senadores. O objetivo desse adiamento, dessa vez, é permitir que os senadores façam uma sessão de debate para analisar o impacto fiscal desta medida, antes que ela seja posta em votação no plenário. Quem propôs a sessão de debate foi o senador Paulo Rocha, através de um requerimento que contou com a assinatura de outros senadores. Em seu requerimento, o senador explicou ali o seu receio em aprovar o novo refis, como está no texto. Abre aspas para ele, olha só o que ele disse. Por natureza, o uso deste instrumento deve se dar de forma muito criteriosa e, de maneira alguma, deve se dar de forma recorrente pelo poder público, sob o risco de se estar premiando sonegadores contumazes e estimulando os bons pagadores de tributos a adotarem tão condenável prática. Não obstante, o momento difícil enfrentado por muitas empresas em face à pandemia tornou-se necessário separar o joio do trigo, ou seja, beneficiar realmente quem se vê em dificuldade em honrar seus compromissos, de forma a não causar maiores prejuízos às finanças públicas. Fecha aspas. O texto ainda solicita que sejam ouvidos 2 especialistas sobre o tema para elucidar, trazer maior clareza à discussão. Os especialistas indicados pelo senador são Carlos Eduardo de Freitas, que é conselheiro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal e ex-diretor do Banco Central, e Antônio Correia de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia e professor da PUC de São Paulo. O jornal Poder 360 publicou o posicionamento desses especialistas em relação a esta reedição do refis. Para Carlos Eduardo de Freitas, o refis, olha só, abre aspas, é um instrumento correto para evitar que as empresas quebrem, mas sempre é criticado para que não se confunda com um prêmio aos sonegadores. Por isso, deve ser desenhado de maneira a acolher os problemas econômicos da crise, até porque alguns setores foram bem na pandemia. Fecha aspas. Já Antônio Correia de Lacerda disse o seguinte, abre aspas para ele, em condições normais, eu teria preocupação de não tornar o refis uma prática contumaz e gerar inadimplentes contumazes. Mas estamos em uma situação anormal de crise e pandemia. As empresas têm muita dificuldade. Se quebrarem, será pior para a economia e para o erário público. O senador Rodrigo Pacheco já tinha, em entrevista, defendido o adiamento da votação, por julgar que o texto final ainda precisa ali de alguns ajustes, reconhecendo inclusive a importância do projeto. Ele comentou o seguinte na última quarta-feira, abre aspas aí para o senador, tem ajustes, tem conversas com o Ministério da Economia, é muito provável que não se aprecie amanhã o projeto do refis. É uma matéria importante para o país e estamos agilizando a apreciação, mas tem que estar dentro de uma pauta mais ou menos de consenso
no governo. Fecha aspas. Esta mesma falta de consenso aí mencionada pelo senador Rodrigo Pacheco é justamente a preocupação do senador Paulo Rocha, ou seja, que a prática de criar um refis torne-se costumeira e cria ali o hábito de não pagamento de impostos, já que no futuro será aberto um novo refis e as empresas poderão negociar novamente as dívidas com condições especiais de pagamento. De outro lado, o ministro Paulo Guedes disse na última terça-feira, enquanto conversava ali com empresários da Fiesp, que considera que há outras formas que não o refis, que são mais efetivas para a renegociação de dívidas tributárias. Paulo Guedes, ministro da Economia, propôs condicionar o desconto da dívida ao impacto no faturamento de cada empresa, no impacto que cada empresa sofreu em razão da atual crise. O relator do projeto, por outro lado, o senador Fernando Bezerra Coelho, que também é o líder do governo no Senado Federal, vai apresentar o seu parecer no dia de votação. Apesar de a gente não ter tido acesso ao texto final, recentes declarações do senador trazem ali algumas pistas de como será este texto final. Veja só isso. O primeiro ponto de destaque é incluir a permissão para que dívidas anteriores à crise, à pandemia, possam ser negociadas através do refis e não somente aquelas dívidas geradas após março de 2020. Outro aspecto que fará grande diferença e aguardado com bastante otimismo pelas empresas é a possibilidade sim de aproveitar o crédito do prejuízo fiscal na renegociação de dívidas. O senador Fernando Bezerra também defende o desconto integral de juros e multas, mas estava aguardando o parecer do TCU, Tribunal de Contas da União, para avaliar a legalidade desta proposta. Além disso, existe ainda a possibilidade de ser incluído no texto um refis especial destinado ali às empresas que fazem parte do Simples Nacional. Veja só, nós fizemos um vídeo, inclusive, sobre este assunto. Se você quiser saber um pouco mais, vou deixar o link aqui embaixo na descrição deste vídeo. Então é isso, é desse jeito que está o imbróglio aí relativo ao refis da crise. Vamos seguir de olho e, claro, compartilharemos com você por aqui as informações assim que surgirem novidades. E para você que chegou até aqui neste vídeo, aproveito para pedir uma gentileza apenas. Deixe o seu like neste vídeo, compartilhe estas informações e, claro, se você ainda não fez, também fica o convite, não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, de ativar ali o sininho das notificações para não perder nada do que a gente vem publicando por aqui com altíssima regularidade. Assim sendo, me despeço desejando um lindo e verdadeiramente abençoado dia. Cuide-se e cuide os seus. E lembre-se sempre, tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque Deus está no comando sempre. Valeu, forte abraço, tenha um excelente dia.